Ai, ai, ai. Bom, boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, para receber todos vocês. Então, nós vamos iniciando mais um trabalho da tarde, agradecendo a presença dos amigos da internet, que sempre estão aí ouvindo, né, as nossas falas e fazendo, assim, uns breves recados, né, a respeito dos cursos que já estão se iniciando. Quem quiser procurar o pessoal do plantão para poder se inteirar, né, em qual curso que se encaixa melhor. Lembrando também das nossas cestas básicas, então os itens que estão faltando nesse mês: óleo, leite em pó, arroz, feijão, açúcar. A gente sabe que o pessoal sempre contribui, mas não custa a gente sempre, como eternos pedintes que somos, né, pedir mais um pouquinho de ajuda. Bom, então assim, meus queridos, nós vamos deixando os nossos problemas um pouquinho de lado, serenando os nossos corações, nos interiorizando um pouquinho mais para poder receber os ensinamentos de hoje, que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, que os aprendizados que essa casa tanto nos proporciona possam fazer a diferença nas nossas vidas, que nós possamos, através de cada exemplo que é dado aqui, modificar aquilo que ainda nós precisamos no nosso caminho evolutivo. E sendo assim, nós iniciamos os trabalhos da tarde, e hoje quem vai falar conosco é o Zé Roberto. O tema é Vale a Pena Lutar. Seja muito feliz, meu amigo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, com muita alegria, né? Nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para o estudo do seu Evangelho. E nós vamos hoje falar sobre um tema que vale a pena lutar, que é do Redação Espírita, né? Então, selecionei aqui algumas passagens que são bastante interessantes, que relata exatamente a confiança que nós devemos ter no Criador nas nossas dificuldades. Nós temos que entender que nós somos sempre entender que nós somos espíritos imortais, que nós passamos por várias vidas, várias encarnações, e através dessas encarnações, através de erros e acertos, nós vamos buscando a nossa evolução. E, logicamente, nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos à busca da perfeição. E tudo aquilo que nós nos desviamos do bom caminho, nós temos que resgatar com toda certeza. Mas o mais importante é que nós temos que ter a confiança. Nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, nós temos a doutrina espírita que nos está municiando de tantos ensinamentos, através das obras básicas de Kardec, posteriormente através das obras do Chico, de Ivone do Amaral Pereira, do Divaldo, sobre os mundos espirituais constituídos. Isso nos dá sempre um alento, né, uma esperança de que todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós, as superando, nós teremos, logicamente, êxito e vamos buscar a nossa evolução. E as dificuldades, a luta, nós vamos ver que está desde o Velho Testamento, ou seja, da Torá judaica, onde nós encontramos a história de Jó. Muitos não conhecem, mas é muito importante ver como é que naquela oportunidade o povo judeu era estimulado a ter a confiança no Criador, e como se estava sendo feita a preparação com essa confiança e com a crença no Deus único para a vinda de Jesus. Então, no livro de Jó, a história dele é o seguinte: Jó é aquele que é tido como o que tem mais confiança no Criador. Muito se fala paciência de Jó, não é paciência de Jó. Na verdade, é a confiança de Jó, porque Jó não teve paciência, ele teve confiança.
E Jó, ele nasceu numa cidade chamada Uz. Hoje não se sabe exatamente onde fica essa cidade, onde era essa cidade. O que se pode depreender é que era uma cidade daquela região da Palestina, entre Palestina, hoje o Líbano, naquela região, para aquela região. E a história diz o seguinte, que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. E ele era uma pessoa de muitas posses, era muito abastado, vivia uma vida muito feliz, tinha posses. Ele tinha um rebanho de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, uma junta de boi e muitos servos. E era considerado o maior de todo o Oriente, ou seja, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito crente em Deus e de muita confiança. Diz a história de Jó, porque o Velho Testamento, ou a Torá, ela conta passagens e alegorias para ensinamento para o povo judaico. Então conta a história o seguinte, que Jó, por ter muita confiança no Criador, uma ocasião, um espírito do mal testa o Criador. Diz, até que ponto Jó tem confiança? Até que ponto ele vai lutar se ele começar a perder, se ele começar a encontrar adversidades? Então começa assim. Primeiro, uma peste mata todo o seu rebanho. Ele fica sem nada. Ele perde suas terras, a sua esposa morre, seus filhos, que estava numa ocasião, numa celebração numa casa, a casa desaba e todos os filhos morrem. Né? Então, esse espírito do mal pergunta a Deus, agora quero ver como Jó se comporta. E Jó sempre confiante em Deus, sempre confiante de que tudo iria se resolver. Na sua última perda, o gênio do mal o instiga para que ele possa falar alguma coisa contra Deus. As palavras dele são as seguintes: Deus deu, Deus tirou. E louvado seja Deus. Posto isso, mostrando sua confiança, sua luta na sua fé, diz a história, logicamente, que tudo lhe é restituído. Lhe é restituído todos os seus bens, todas as suas posses, casa-se novamente, tem novamente toda aquela quantidade de filhos e vive uma vida plena e feliz pela confiança que ele tem no Criador. Então essa é a história, né, que pouca gente conhece e que está na Torá judaica, né, e que sempre tem um estudo sobre isso, sempre se faz. No judaísmo sempre se rememora essa história para se fortalecer a confiança e a luta que se tem com sua fé. Mas nós temos também, aqui no Brasil, nós tivemos também pessoas assim, proeminentes com sua fé e sua confiança. Bom, não vamos falar do Chico, né? Que está muito próximo e é conhecido de todo mundo. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar de Jesus Gonçalves. Alguns de vocês ouviram falar, outros não. Né? Jesus Gonçalves, ele nasceu numa cidade do interior de São Paulo chamada Borebi. E o Jesus, ele já desde cedo, né, ele teve adversidades, perda da mãe, toda aquela situação. E ele se tornou uma pessoa bastante cética e bastante dura. Ele era poeta, ele era músico, então ele tinha várias virtudes. Quando ele se casou, ele já se casou com uma mulher chamada Teodomira, que já tinha 2 filhas, depois ele teve mais 4 filhos. Ele teve muitos percalços na vida. Parece que as coisas não funcionavam para ele. Bom, uma das filhas, chamada Anita, ela se tornou espírita. E ela procurava fazer com que o Jesus Gonçalves seguisse a doutrina espírita. Posteriormente, ela desencarnou. E ele ficou justamente assim desarvorado. Contraiu hanseníase, que nós conhecemos como lepra, né? E ele começou a ser tratado em diversos
diversos hospitais, diversas clínicas. E, posteriormente, ele foi internado em Parapitingui, né, que hoje existe ainda. Muitos já visitaram, eu visitei. É um lugar assim bastante interessante, onde abriga os ancenianos que recebem treinamento. Ocorre que naquela oportunidade a hanseníase atacava alguns órgãos do seu organismo de forma assim muito agressiva. E ele tinha um problema no fígado, muita dor. Aí lembrou-se de Anita. Aí ele colocou um copo de água e disse o seguinte: se existe realmente Deus, porque ele era cético, e se minha filha estava certa com a doutrina espírita, eu vou contar 5 minutos no relógio, para que nessa água seja colocada a medicação pela espiritualidade para minha cura. Ele contou 5 minutos. E realmente, depois dos 5 minutos, ele tomou aquela água e a dor passou. Aí ele se tornou um espírita fervoroso. Tanto que ele escreveu vários livros. Ele se tornou um grande divulgador da doutrina espírita. E quem não conhece a vida dele, aconselho, tem um livro chamado Jesus Gonçalves, né? Eu aconselho que vocês leiam, porque realmente é um exemplo de que vale a pena lutar. Posteriormente, ele se comunicou através da mediunidade do Chico. E ele é um daqueles que escreve uma poesia no livro Parnaso do Além Túmulo. Também, através da mediunidade do Chico, ele revela vários, porque o entendimento dele, que nessa encarnação, ele esteve nessa situação de anceniano, enfrentando tantas dificuldades. E ele revela que ele foi alarico, ou visigodo, que assassinou muita gente, impiedoso nas suas conquistas. Então já está ali explicado um fato. Posteriormente, Divaldo Pereira Franco, através da psicografia do próprio Jesus Gonçalves, Jesus revela que ele foi o cardeal Richelieu. Veja então como é que nós temos que elencar as dificuldades que nós enfrentamos nessa presente encarnação com as dificuldades de encarnações pretéritas. E como é que nós temos que ter a confiança nas soluções de todos os nossos problemas, que não sejam as soluções materiais, mas as soluções íntimas e espirituais através do entendimento. Porque à medida que nós vamos entendendo, que nós vamos nos reciclando, que nós vamos compreendendo todas as nossas mazelas, nós vamos nos livrando daquilo que André Luiz chama de zona do remorso, que está no nosso perispírito, onde nós guardamos todas as nossas mazelas do passado e que nós temos que eliminá-las através de ações, como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: é necessário, como podemos evitar o mal? Os Espíritos dizem: não devemos somente evitar o mal, mas fazer o bem com todas as nossas forças, com todas as nossas possibilidades. Porque somente através do bem nós vamos conseguir resgatar todos aqueles problemas existentes que nós causamos em encarnações passadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz o seguinte, que o homem é artífice da sua própria infelicidade. Nós é que causamos as nossas dificuldades. As dificuldades que nós enfrentamos hoje não são causadas por outras pessoas. As outras pessoas são simplesmente atores nesse palco da nossa encarnação, com as quais nós temos ou não relacionamento de encarnações passadas, com as quais nós possivelmente prejudicamos ou não. E quando os espíritos esclarecem que essas nossas dificuldades, essas nossas ansiedades com relação a superar as nossas dificuldades são legítimas, que são causas de encarnações passadas, e procurar as causas nas encarnações passadas, possivelmente nós nem vamos encontrar, talvez seja a nossa própria encarnação, porque a vida não tem, a nossa encarnação, ela é um momento
A nossa vida como espíritos não tem uma descontinuidade. Nós sempre somos espíritos encarnados ou não. E nós causamos os nossos problemas, nós causamos as nossas dificuldades, nós despertamos as nossas imperfeições nas encarnações passadas ou nessa própria encarnação. Então não adianta dizer, ó, é fruto da encarnação passada. Pode ser dessa encarnação presente também, né? Mas isso o Evangelho de Jesus, se nós formos procurar, ele já faz um grande preâmbulo para a nossa compreensão. Que nós, naquela oportunidade, encarnados, que nós estivemos por lá também, não necessariamente naquele momento, ou naquela situação, ou naquela terra, ou naquele povo, mas nós estivemos naquele momento, né? O Evangelho de Jesus estava nos ensinando esse nosso comportamento, de nós lutarmos sempre, nós persistimos sempre. A nossa persistência é que vai nos levar ao nosso sucesso. Ora, se nós não conseguirmos atingir os nossos objetivos nessa encarnação, é sinal de que nós não vamos conseguir, nesse exato momento, nos ressarcir de todas as nossas dificuldades de encarnações passadas. Porque o Ministério da Reencarnação, quando nós nos apresentamos para que seja feito o planejamento, se nós vamos pedir tudo que nós precisamos passar para buscar a perfeição, nós não teremos condições. Então, eles aliviam. Eles aliviam. Então, nós temos aqui, eu costumo brincar, um carnê, né? Aqui não tem mais carnê hoje, né? O carnê das Casas Bahia, que era desse tamanho assim. Então, nós vamos destacando, vamos pagando. Depois da outra encarnação, vamos pagar mais um pouco. Hoje tem boleto de cartão de crédito, que é um pouco diferente, né? Você pode pagar só toda a dívida ou parcial, mas você vai correr juro, né? Cuidado, né? Vai correr juro. Exatamente. Mas então, no Evangelho de João, tem uma passagem assim bastante interessante, que fala do tanque de Betesda, que é o tanque de Siloé. O que é esse tanque de Betesda ou tanque de Siloé? Era um tanque que existia pela porta das ovelhas da cidade de Jerusalém. Porta das ovelhas é a porta estreita, que Jesus fala na parábola, né? É a porta estreita. Naquela porta estreita existia o tanque de Betesda ou o tanque de Siloé. Ele tinha 5 portais. E acreditava-se que anualmente um anjo descia e as águas daquele tanque se agitavam, e o primeiro que chegasse naquele tanque iria conseguir a cura. Então, imagina como era a concorrência. Se tinha 5 portas, todo mundo queria. Era uma correria danada. E Jesus desceu a Jerusalém naquela oportunidade, vindo da Galileia, justamente para essa celebração. Lá ele encontra um paralítico. E esse paralítico, Jesus pergunta para ele, por que você não se aproxima? Ele falou, não, eu estou aqui nesse tanque há 38 anos e não consigo chegar. Mas eu quero chegar. Eu estou lutando para conseguir a minha cura. Aí Jesus disse para ele, então levanta-te e anda, você está curado. Né? Então, é o milagre do tanque de Siloé. Quer dizer, milagre, por quê? Porque Jesus, na realidade, ele proporciona a cura pelo merecimento daquele paralítico, que estava ali há 38 anos e nunca tinha desistido. Então, veja como vale a pena lutar. Como tem outro exemplo do Evangelho de Lucas, da mulher hemorrágica, que tinha 12 anos, uma hemorragia, uma menstruação constante, e não conseguia se curar dessa menstruação nunca. E no judaísmo, a mulher que sofre de menstruação não pode ser tocada. A mulher, os racídicos nem tocam a mulher, quanto mais uma mulher menstruada que é impura. Então ela era uma pária daquela sociedade. E quando ela ouve que Jesus vai passar num determinado lugar, porque Jesus é alertado que a filha de Jairo, o sacerdote,
estava morrendo. E ele vai se dirigindo à casa de Jairo. E naquele momento, essa mulher se aproxima e não consegue, ela quer a cura, ela tem a fé da cura. Ela chega a Jesus e toca as vestes de Jesus. E aí Jesus diz, alguém me tocou. Ele olha, pega uma água, melhorou, né? Aí Jesus olha e fala, alguém me tocou. Ela muito acanhada, disse, sou eu, mestre. Ela falou assim, você está curada. Então veja o momento em que acontece o merecimento dessa criatura pela sua luta, pela sua disposição, né? Nesse tema da redação espírita, diz o seguinte: a vida na Terra, com suas belezas naturais, é grande dádiva concedida por Deus aos filhos que destinou a este planeta. Veja que coisa linda. É a realidade. Nós costumamos ver coisa ruim, né? Porque as notícias são ruins, e, enfim, não serve. Eu estava comentando aqui, inclusive, nós temos que nos abster de assuntos profanos, assuntos fora da nossa realidade da doutrina espírita, porque nós temos que nos concentrar e absorver tudo de bom que ela oferece. A fé, a esperança, o amor, a caridade. E observar a grande obra do Senhor, que é onde é a oportunidade desse planeta, onde nós estamos encarnados. Como Jesus disse no Sermão do Monte, os bons herdarão a terra. Mas não vamos herdar um pedaço de terra, uma casa, não. Herdar o planeta, porque nós estamos passando por um momento de provas e expiações, vamos chegar à regeneração. E quem sabe o Jesus como governador planetário, nos apoiando, nos amparando, vamos chegar a ser um mundo feliz. Né? Diz ainda o seguinte, o céu nos presenteia com astros e estrelas brilhantes. A natureza mostra seu colorido exuberante, sempre renovado. E diz o seguinte, no entanto, nem todas as criaturas conseguem dar conta dessas tantas bênçãos. Realmente, né? Mas se nós olharmos para as coisas boas que estão acontecendo, né, nós vamos ver o seguinte. Existe falando do nosso planeta, né? Falando da nossa Terra. Existe um satélite que utiliza um sensor infravermelho de imagens, né? Que chama Suomi, e ele mede a quantidade de energia refletida pelo nosso planeta. Nesse momento, ele consegue visualizar que nós temos, aqui no Brasil, que nós estamos, né, nós só comentamos coisas ruins do nosso país, vamos comentar uma coisa boa. Tem 516 milhões de hectares de florestas, veja que coisa. O equivalente a 61% do nosso território. 61% é floresta. Então, esquece um pouco dessas coisas, que é um desmatamento. Claro que nós temos que trabalhar para isso, mas nós temos 61% de florestas. E não estamos contando os campos agricultáveis, onde são produzidos alimentos, etc. Né? E não existe coisas ociosas. Só o Cerrado brasileiro, o Cerrado é aquela parte lá do norte e do noroeste do país, que fica perto da Amazônia. Ele tem entre o Nordeste, o Noroeste fica, o Cerrado tem 55% da vegetação dele é preservada. Então veja que coisa boa, né? 70% do nosso planeta é coberto de água. Né? Precisa falar mais alguma coisa? E se fala tanta coisa, a falta de água. Há 10 anos atrás eu assisti uma palestra que eu saí desarvorado, no centro espírita. Falei que o maior problema do mundo dentro de 10 anos seria a falta de água. Por enquanto nós... Né? Claro que já faltou água para a gente, que por algumas situações de seca e tal, mas parece que está tudo normal. Agora veja só, né? Os suíços desenvolveram uma estação de produção de água. Fala, mas como produzir água de que jeito?
da atmosfera. Trabalha com a atmosfera, capta o ar da atmosfera, trabalha com a atmosfera para que ela fique carregada com uma nuvem e posteriormente se precipita a água. Do nada. Quer dizer, imagina, não precisa cavocar terra para achar água. Está aqui, ó. Está na natureza, está no ar. Em Israel, com a água de reuso, só a água não é desperdiçada, ou seja, é reutilizada. Com água de reuso, extração de sal da água do mar, eles produzem o equivalente a uma cantareira. Incrível, né? Quer dizer, coisas boas. Vale a pena lutar. Se não fosse as dificuldades, como disse o Chico, se não fosse as dificuldades, o Chico disse, eu não teria saído do lugar. Chico diz muito claro, essas são as nossas dificuldades que nos levam ao desenvolvimento. Se não há um entrave, nós não vamos buscar a evolução. Então assim somos nós também. Se nós não encontramos barreiras, não encontramos dificuldades, as nossas provas às quais nós somos submetidos, se nós não conseguimos vencê-las, ora, nós não vamos evoluir. Então vale a pena lutar, tem que lutar. É somente lutando que nós vamos alcançar a evolução. No livro Nosso Lar, André Luiz descreve as câmaras de retificação, onde muitos espíritos se encontram acomodados. Não lutam, vai demorar muito mais a sua evolução. Aqueles que batalham, aqueles que lutam, têm evolução mais rápida. Não tem audiência de André Luiz com aquela senhora junto com o Clarencio, que ela vai pedir, eu quero visitar meus filhos na terra. Não, mas você esteve em tal trabalho, estive e não me dei bem. Não, mas te dei outra oportunidade. Mas o pessoal lá é muito difícil de trabalhar. E assim fica. Ela ficou. Falei, então você vai. Quantos bônus horas você tem? Tenho, ela disse lá, tem uns 12 bônus horas que não dá para pagar uma passagem do aerobus, né? Não dá para pagar uma passagem do aerobus. Então é assim, né? Então tem que lutar. Jesus foi um exemplo disso. Os evangelhos estão cheios de exemplos. Né? Um dos exemplos, assim, que se refere a Simão Pedro, né? Acontece que Jesus, quando na sua terceira aparição, depois da crucificação, a terceira aparição, ele aparece no lago de Genezaré, o mar da Galileia, que ali é um lago, não é mar, que tem aquela passagem da pesca milagrosa, mas ninguém desconfiava que era Jesus que estava ali. Somente reconheceram Jesus quando vem à margem e encontram Jesus, e Jesus se senta para partilhar o pão e o peixe que havia sido pescado naquele momento. Então ele se senta com Simão e pergunta, o Simão Pedro, e pergunta para ele, lembra que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes? Né? 3 vezes. Mas Jesus não desistiu dele. Aparece depois, na sua terceira aparição após a crucificação, e pergunta para ele, fala, Simão, tu me amas? Aí ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Passa um tempo, Jesus pergunta pela segunda vez, lembre-se que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Fala, Simão, tu me amas de verdade? Fala, sim, mestre, te amo de verdade. Fala, então apacenta o meu rebanho. Aí Jesus não desiste dele, e pela terceira vez pergunta, Simão, tu me amas? Fala, mestre, eu te amo. Tu sabes que eu te amo, eu te sigo. Fala, se tu me amas, segue-me. Então Jesus não desistiu. Jesus, quando ele disse a primeira vez que Simão seria a pedra angular onde se constituiria a sua doutrina, ele tinha certeza. Mas quando Pedro nega Jesus por 3 vezes Jesus
testa a Pedro e não desiste de Pedro. E se não fosse Pedro, nem o próprio Paulo teria tido o seu apostolado, porque na Casa do Caminho, que era fundada a Casa do Caminho, onde acolhia todos aqueles necessitados, é Pedro que estava trabalhando, com seu amor, com o conhecimento que ele tinha de Jesus. Não era uma pessoa culta, se encontra com Paulo, né, que Jesus envia Paulo a se encontrar com Pedro, para que juntos pudesse formar esse grande apostolado do cristianismo que nós seguimos hoje. Então Jesus nunca desistiu e não desistirá de nós. Não desistirá de nós. Basta que nós não desistimos também. E para encerrar, eu peguei aqui uma quadrinha que está na redação Momento Espírita, nesse tema, que diz o seguinte: a vida não é constituída sobre nuvens de eterno descanso. Lembra que Clarencio disse para André Luiz que o nosso lar não é um paraíso, é uma estação de refazimento, assim como é o nosso planeta, é uma estação de refazimento. O mar de rosas só existe na fantasia. Então nós podemos fantasiar que existe um mar de rosas, todas as maravilhas, né? O segredo é se esforçar por fazer o melhor sempre. Por isso, sempre vale a pena lutar. Que Jesus nos abençoe. Sempre, né? E que nos dê força para lutar bastante, né? Basta que nós sentimos a sua presença, né? Bom, gente, agora é chegado o momento de vocês participarem, né, com uma pergunta, uma colocação, complementar com alguma coisa. Fiquem à vontade para poder participar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? É, né? E aí ninguém fala. Ninguém fala. Ah, muito bem. Bom, Zé, então não vamos ficar bravo com eles, Não, né? absolutamente. Bem, se está tudo entendido, está tudo certo. Tudo certo, né? tá bom. Ok, muito obrigado, então, que Gente, Jesus nos vamos lá. abençoe. Obrigada, viu, Zé? Então vamos lá, né, meus queridos? Como um bom filho não foge à luta, né? Vamos lutar e aproveitar nesse momento para fazer as nossas vibrações de amor. É chegado um momento em que nós podemos contribuir bastante, deixando fluir dos nossos corações o que nós temos de melhor, um sentimento puro, que possa chegar até os nossos irmãos mais necessitados, que estejam carentes do corpo físico, da alma, do espírito, que sejam afagados, amparados e protegidos. Vamos endereçar essas vibrações de amor para aqueles irmãos nossos que se encontram hospitalizados, aqueles que perderam a saúde física, que ela possa se restabelecer. Para aqueles irmãos que se encontram privados da liberdade física, que se encontram hoje em cárceres, que eles possam ter um tempo para refletir e sair de lá não piores do que chegaram. Que essa oportunidade sirva de exemplo para que eles queiram uma vida diferente. E vamos vibrar também pelos irmãos nossos que não têm mais um lar onde morar, que as ruas foram feitas casas, que aqueles que dependem da boa vontade alheia de levar um pedaço de pão, um alimento quentinho, uma vestimenta, um agasalho, e que para esses irmãos não falte a coragem
para suportar essa prova que não é fácil e que eles tenham a certeza que tudo isso um dia vai passar. E sendo assim, agradecidos que estamos, nós vamos nos despedindo da equipe espiritual aqui presente, que desde há muito esteve preparando o ambiente para nos receber, que tem aquele cuidado para cuidar da nossa saúde física, do nosso espírito, do nosso bem-estar, que essa casa continue sendo iluminada, amparada e protegida, assim como todos os seus trabalhadores e frequentadores. Que nós possamos ter um restante de semana proveitoso e que todos nós possamos retornar para casa na santa paz do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos pedindo para vocês se manterem em silêncio para continuar com a segunda parte do trabalho, tá bom?